Toda amada igreja, na paz do Senhor Jesus. Amém? Estamos aqui com mais um vídeo e mais um assunto, tá? Lembrando que o nosso professor é o Espírito Santo, tá bom? Quem está com Bíblia aí, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54. Nós vamos ler aqui, meditar aqui na parte B deste verso. Quando eu falo assim, o que significa isso? Parte A e parte B. Vamos escolher qualquer verso aqui, por exemplo, para te explicar aqui. O verso, deixa eu ver aqui, 19 desse capítulo, por exemplo, está escrito assim: se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais miseráveis do que todos os homens. Se eu ler só esse pedacinho, se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos... Pronto, se eu parar por aqui, ou só nesta vida, eu estou lendo somente a parte A. Se eu der continuidade, é a parte B. Tá? Aqui, ou se eu ler só do meio para frente, a parte B. Assim fica melhor a explicação. Então, livro de 1 Coríntios, capítulo 15, verso 54, a parte B e um pedacinho do 55, que é a parte A. Então, eu vou lendo. Cumpre-se a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória. Onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está ó inferno, a tua vitória? Tem um ponto de interrogação aqui. Está fazendo uma pergunta. Tá? Eu ia pegar meu óculos, que a vista está um pouco assim, meio queimando, meio cansada, mas eu vou assim mesmo por causa do tempo. Tá uma correria. O que acontece, igreja? Acabando me dando um branco aqui. Tá? Essa palavra, esse verso aqui, tragada foi a morte pela sua vitória, pela vitória. A gente entende, um tempo atrás eu fiquei meio confuso para entender esse verso, fazia uma salada na minha cabeça, tragada a morte, não entendi, aquela coisa ficava assim, meio difícil. E hoje eu entendo, né? E tragar a gente sabe que significa ser devorado, ser engolido. Se pegarmos o dicionário, aí ele vai falar sobre isso, ele vai dar esse sinônimo. E a Bíblia vai falar no livro de Pedro, 1 Pedro, que o inimigo, o diabo, ele anda ao nosso derredor, procurando a quem possa tragar, bramando como leão, procurando a quem possa tragar, ou seja, querer devorar, engolir, tá? E essa palavra quer dizer isso. E a vitória? A morte foi tragada, ou seja, engolida, devorada pela vitória. Que vitória é essa? A vitória de Jesus na cruz. Tá? A Bíblia fala que Jesus, depois que ele morreu na cruz por nós, ele venceu a morte, que foi o último inimigo. Tá? Que foi um dos piores inimigos, um dos maiores inimigos. E nossa fé, igreja, ela às vezes é até mais fácil você ter fé, às vezes fica mais fácil até entender que Jesus ressuscitou, até porque quando você tem o testemunho de alguém que se levantou e teve morte e veio à vida, e passa muita coisa pela nossa cabeça, nós podemos pensar muita coisa, nós podemos pensar porque ele estava num estado ainda de uma paralisia só, pode passar várias coisas. Os judeus, por exemplo, eles creem assim. Jesus, quando ele ressuscitou, antes dele ressuscitar Lázaro, a Bíblia fala que ele permitiu lá levar 4 dias. A Bíblia fala que Jesus ele ficou lá no livro de João, capítulo 11, verso 15, ele sabia da morte de Lázaro, ele permaneceu 2 dias ainda no lugar onde ele estava. Ele queria por quê? Ele queria que completasse os 4 dias para que ele viesse lá e fazer um milagre. Aí você pode me perguntar, mas se Jesus cura e ressuscita Lázaro no primeiro dia, não seria milagre? Seria. Só que os judeus creem que a alma ainda está no corpo da pessoa até o 3º dia. E Jesus queria dar um tapa na cara do inimigo, por isso que ele esperou o 4º dia para ressuscitar Lázaro. Então,
Nós podemos crer nisso, assim, é errôneo, mas a gente pode pensar várias coisas em relação a uma pessoa ressuscitar. Mas você pensar que você vai morrer um dia, vai se passar, teu corpo vai se deteriorar e um dia vai ressuscitar, como diz a Bíblia, como a Bíblia fala lá no livro de João, João 11, 25, 26, que diz assim: Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisto? Então, o que Jesus ainda faz com a pergunta de interrogação ainda? Você crê nisto? Por que eu estou falando isso aqui, igreja? Porque é uma das maiores provas da nossa fé. É a prova de você crer que você vai morrer e ainda que teu corpo venha se deteriorar, você vai ressuscitar um dia. Temos que crer nisso. Tá? E você pode perguntar, eu já vi muitas pessoas perguntar, e se o corpo for cremado, ele for, ou pessoas com fé afirmar, ainda que o corpo venha estar cremado, for jogado a cinza e os ventos espalhar, Deus ele consegue juntar as partículas e transformar o corpo novamente, ressuscitar esse corpo. Tá? E depois a Bíblia vai falar que esse corpo nosso será transformado. Ele ressuscita, ele monta o corpo e ele transforma o corpo. Temos que crer nisso, igreja. Deixa eu fazer uma pergunta para a igreja. Deus ele criou nós do nada. O que é Deus juntar partícula que está espalhada, que está uma aqui, que está em outro lugar, que se deteriorou, e fazer voltar e montar novamente? O que é isso para Deus se Ele nos criou do nada? Somente com o poder da sua palavra. Ele é o dono do poder, a Bíblia vai falar que Ele é onipotente, a Ele é dado todo o poder. Onisciente, Ele sabe de tudo. Então nós temos que crer nisso, porque se a gente não crer nisso, isso fica difícil diante de situações que vivemos, porque o maior consolo é nós crermos na eternidade. O maior consolo que nós podemos trazer para nós é crer na eternidade, porque a eternidade ali se finda toda dor, toda lágrima, toda tristeza, tudo se finda ali, tudo se faz novo, tudo se renova, tá? O que era bom, que foi destruído, Deus traz à tona, tá? Deus traz à tona a vida, Deus traz à tona o amor que se findou, Deus joga por terra toda angústia, toda tristeza. Então nós temos que crer nisso. Então a morte, ela foi tragada. Ainda que nós viemos hoje perecer, esse corpo nosso vem perecer, o nosso espírito, ele é eterno. A nossa alma, ela não morre. Então a morte, ela já foi tragada. A morte, ela já foi vencida. A morte, quando você aqui na Terra, quando você morre, cuja Bíblia fala que nós estamos como se estivesse dormindo, você está numa passagem para outra vida, que é uma vida eterna. Eu não estou falando aqui, e você não deve crer nisso, porque é antibíblico, encarnação, tá? Reencarnação. No ano passado, no passado, eu fui assim, eu fui pobre, agora eu sou rico, fui rico e agora na próxima eu vou vir pobre, e sei o que. É uma baboseira que não tem base bíblica, tá? Então você procura base bíblica e você vai ver que o manual, nosso manual, eu já falei isso aqui em outro vídeo, que a Bíblia é o nosso manual, ela não dá base para isso. Tá? Mas a Bíblia fala que quando Jesus ele falou, quando morre, a Bíblia fala, quando morre, segue-se o juízo. Tá? Ninguém volta para contar, para dizer como é que nada disso, segue-se o juízo. Então deixa eu te falar uma coisa aqui, a morte já foi vencida.
Quando a gente vê uma pessoa ali deitada ali num caixão ali, e a gente está olhando para ela ali, ela está com seus olhos fechados ali, ela simplesmente entrou numa passagem, tá? Para a vida eterna. Agora, tem pessoas que creem nisso e quer tomar isso para começar a pedir a Deus: Deus, me leva de uma vez, eu quero partir, eu quero, e começa a pedir isso a Deus. Deixa eu falar uma coisa para você. Deus, ele nos deu um livre-arbítrio, mas esse livre-arbítrio, ainda que você tenha o livre-arbítrio de querer morrer, não é da vontade de Deus, tá? Quem somos nós, quem é você, para determinar o teu tempo aqui na Terra? Tem um tempo. E o nosso tempo, quem determina é Deus, tá? Sim, eu já falei sobre isso aqui, que teve um amigo que ele começou tanto a pedir a morte, que os profetas começaram a entregar a revelação a ele sobre visões que via ele em caixão, coisas assim parecidas, e ele se alegrava com aquilo porque ele queria ir de uma vez. Só que Deus ali me usou para conversar com ele, eu perdi quase 2 horas conversando com ele no telefone, e por último eu falei: Deus não quer que você tenha o céu como escape, e as obras, tá? Então Deus, se ele determinou que o teu tempo não é agora, é porque melhor ele está fazendo, tá? Ele só faz o melhor. Deixa ele determinar o teu tempo. Muitas das vezes a gente pensa assim: eu quero ir porque eu perdi alguém muito querido da minha família, um amigo meu e tal, e eu quero ir. Não. Se você for agora, você não, se você ficar pedindo a Deus, Deus pode até permitir isso, e não está no tempo de Deus, tá? Não é o melhor de Deus.